Fala colorados aqui do canal, bem-vindos aqui a mais vídeo e hoje eu retorno sobre novas informações junto ao Internacional. O Internacional que joga amanhã, domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão para a TV aberta. O Internacional que pode chegar cada vez mais perto do G4 e para isso o técnico Thiago Aguirre deve ter um reforço muito importante que deve ser o Edenilson, que retorna da seleção brasileira. Mas a gente está com problemas no comando técnico do Internacional porque o técnico Thiago Aguirre vem sendo especulado na seleção uruguaia. Sim, depois da derrota para o Brasil por 4-1, onde o Edenilson estava em campo, a seleção uruguaia está pretendendo trocar o seu treinador, que nesse momento é Oscar Tabárez. Eles já trabalham com alguns nomes e alguns desses nomes são o Diego Aguirre. Só que o Diego Aguirre não deve sair para essa temporada de 2021 e sim para a temporada de 2022. O Inter não tem uma cláusula contratual com o Diego Aguirre que impeçaria o treinador de ir para a seleção uruguaia. Ou seja, o Aguirre pode ir para a seleção uruguaia se ele quiser. Só que para isso o Internacional teria que levar e o próprio técnico Thiago Aguirre teria que ter o interesse de treinar a seleção uruguaia. Até esse momento o treinador não foi procurado ainda por nenhum membro da comissão da seleção uruguaia e ele está muito focado no Internacional, mas ao que tudo indica, como o treinador Oscar Tabárez não deve permanecer no cargo de treinador, ao que tudo indica o técnico Thiago Aguirre deve ser o primeiro treinador procurado para assumir a seleção e aí poder comandar a seleção para a Copa de 2026 e assim por diante. Então a gente vai ter um grave problema caso o Diego Aguirre saia, porque para a próxima temporada a gente terá que trazer um novo treinador e aí a gente vai chegar naquela velha discussão qual que seria o melhor treinador para vestir a camiseta do Internacional para a próxima temporada. Além de tudo isso, vamos falar sobre Rodrigo Lindoso, que vem sendo dúvida para o jogo contra o Palmeiras, já que ele teve uma lesão no último jogo contra o América Mineiro e ele ainda é dúvida para esse jogo e está na disputa com o Johnny para jogar e ele pode começar no banco de reservas. Além de tudo isso, vamos falar sobre Germancano, jogador que foi sondado pelo Internacional depois do Inter estar quase perdendo o Rafael Navarro para o time dos Estados Unidos. O Inter está tentando a negociação, está tentando ser o mais rápido e o mais ágil possível para tentar fechar com o Rafael Navarro, mas se não conseguir fechar com o Rafael Navarro, o Inter vem sondando o nome do Germancano, que também tem o seu contrato acabando nesse final do ano e poderia vir de forma gratuita para o Internacional, já que o Vasco da Gama não vai ter dinheiro para renovar com o jogador, já que o Vasco vai continuar na próxima Série B, ao que tudo indica claramente. Então, essas são todas as informações do vídeo de hoje. Então, antes de a gente começar esse vídeo, eu peço primeiramente para tu deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais colorados, e também te inscrever nesse canal para a gente tentar bater 10 mil inscritos, já que faltam menos de 30 pessoas para a gente conseguir bater essa meta. Então, se tu não é inscrito ainda nesse canal, até porque 80% das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritas no canal, então já aproveita e te inscreve nesse canal, ok? Então agora, sem mais enrolações, bora para esse vídeo que está recheado de informações junto ao Internacional, sua comissão técnica e também reforços para a próxima temporada. Bom, então vamos começar primeiro falando sobre o Internacional e Palmeiras e Internacional, jogo que será válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será lá em São Paulo, no Allianz Parque, 4 horas da tarde, e o Inter que tem uma principal dúvida para esse jogo, que é Rodrigo Lindoso, jogador que sentiu contra o América Mineiro um desconforto na coxa esquerda e é dúvida para esse jogo contra o Palmeiras, e por causa disso o Johnny vem treinando como titular no Internacional e pode ser o jogador que entre no lugar do Lindoso, caso ele não possa jogar nem os 45 minutos e nem os 90 minutos. Ele viajou com a delegação, vai deixar muito bem claro que o Lindoso foi com a delegação junto a São Paulo e ao que tudo indica, pelo menos ele deve ficar no banco de reservas ou pelo menos ele deve começar a partida e no intervalo sair do jogo. Então essa é a dúvida que fica para o Internacional enfrentar o Palmeiras, se é quem vai começar, se é o Johnny ou vai começar o Lindoso, e se começar o Lindoso, quanto tempo ele vai aguentar, já que ele ainda tem um desconforto na coxa e ao que tudo indica ele não está totalmente recuperado e por causa disso não poderia jogar os 90 minutos. Essa é a principal dúvida para o técnico Diego Aguirre, que já decidiu seu time que vai encarar o Palmeiras, que deve ter Daniel Saravia, o Gabriel Mercado, que deve continuar, já que o Bruno Mendes ainda sente uma lesão também na coxa direita, junto com o Vitor Cuesta e o Moisés lá na lateral esquerda. No meio de campo, o Rodrigo Dourado, e aí vem a dúvida com o Rodrigo Lindoso ou Johnny, a principal dúvida do Inter, e um pouco mais à frente temos ter o Patrick, jogador que foi o principal jogador na vitória contra o América Mineiro, o Tyson, o Edenilson, que retorna da seleção brasileira, deve começar como titular, e o centroavante deve ser ele, o Yuri Alberto, não deve ter grandes substituições, ao que tudo indica,
tirando essa parte do Rodrigo Lindoso e do Johnny. No banco de reservas, devemos ter talvez a volta do Carlos Palacios, que é um jogador que deve retornar depois de vestir as cores da seleção chilena, assim como Gustavo Maia, devemos ter Matheus Gadorini, Maurício, que também é dúvida para esse jogo, mas ao que tudo indica ele viajou ainda junto à delegação, ainda não saiu os relacionados do jogo para Internacional e Palmeiras, por isso que a gente ainda está com essa dúvida, mas ao que tudo indica o Maurício viajou sim junto à delegação, ok? Então agora vamos falar sobre Diego Aguirre e a sua permanência de cargo no Internacional para a próxima temporada. Para quem não sabe o que está acontecendo, a seleção uruguaia, a Federação Uruguaia, vem pensando numa troca de treinador há muito tempo, até porque nesse momento a seleção uruguaia está indo para a repescagem da Copa do Mundo, ok? Ela não está garantida na Copa do Mundo, ela está nem perto de se ficar garantida para a próxima Copa do Mundo, já que ainda vai ter que jogar a repescagem para conseguir participá-la. E a permanência do treinador atual por lá, que é o Oscar Tabares, que já está há muito tempo na seleção uruguaia, vem sendo cada vez mais questionada, principalmente depois da derrota para a Argentina por 3-0 e agora para a derrota do Brasil por 4-1. E por causa disso, a federação já vem pensando em uma troca de treinador e já vem sondando alguns nomes que poderiam ser o próximo treinador desta seleção. E um destes nomes pode ser o treinador atual do Internacional, Diego Aguirre, treinador que chegou no meio dessa temporada, tem contrato com o Internacional até final de 2022, não tem uma multa rescisória para sair para qualquer outro clube e, obviamente, também para nenhuma seleção, e não tem cláusula no contrato para poder sair para outra seleção, ou seja, ele não botou uma cláusula no contrato do Inter que validaria ele ir para outra seleção. Então, para a seleção uruguaia pegar este treinador, teria que primeiramente falar com o Internacional para liberar o treinador e depois falar com o treinador se ele aceitaria esse projeto de treinar a seleção uruguaia tanto para a Copa de 2022 para a Copa de 2026 e assim posteriormente se ele fizesse bons resultados. E aí a gente já entra num problema muito questionável, que é se o Diego Aguirre sair do Internacional no final do ano, porque ele não sairia dessa temporada, ele faria toda essa atual temporada, em janeiro ele sairia do Internacional para defender as cores da sua seleção. Quem entraria no lugar para treinador do Internacional? Nomes hoje no mercado, o que a gente teria? O Abel Braga, que seria um excelente nome, mas eu não acredito que seria ele, até porque da desavença que teve da atual gestão com o Abel Braga lá no começo do ano, quando teve a chegada do Alan Ramírez. Então, esse nome eu já não acreditaria exatamente porque essa briga que tem entre a diretoria e o Abel Braga, mas eu acharia um excelente nome. E aí a gente vai ver outros nomes que estão livres no mercado, como Roger Machado, outros treinadores que fazem bom trabalho no futebol brasileiro, como o próprio Maurício Barbieri no Red Bull Bragantino, o próprio Vojvoda no Fortaleza, o Abel Ferreira no Palmeiras, que está cada vez mais perto de ser demitido, o Palmeiras que nesse retorno só tem 5 pontos, mas está na final da Copa Libertadores da América e também já caiu da Copa do Brasil, e é um treinador que vem sofrendo grandes críticas. Então o Internacional para próxima temporada teria que mapear o mercado atrás de um treinador, já que o nome mais fácil seria o Abel Braga, mas por causa com essa desavença com a direção, eu não acreditaria certamente nesse nome. Então, a gente ainda vai ficar a cargo dos próximos dias para saber se realmente o Aguirre vai ter interesse e se ele vai comunicar a direção que vai sair do Internacional, mas até o presente momento, dia 16 de outubro, ele não foi procurado ainda pela seleção uruguaia, apenas a seleção que tem interesse em contar com o treinador, até porque o Oscar Tabares não deve permanecer para a próxima Copa do Mundo, até se o Uruguai classificar, porque o Uruguai ainda vai estar na repescagem. Agora vamos falar sobre o último assunto, que é sobre Germancano, atacante do Vasco da Gama. Tem o seu contrato acabando no Vasco da Gama, e o Vasco, se não subir, não vai ter dinheiro para conseguir a renovação de contrato de jogador, e ele ficaria livre no mercado e poderia assinar com qualquer clube do futebol brasileiro. E pensando na saída do Paulo Guerreiro, o Internacional já está se mobilizando para poder trazer um atacante mais velho, até porque o Inter vai querer trazer 2 centroavantes, sendo um mais novo, que pode ser o Rafael Navarro, que o Inter ainda negocia, e o segundo um atacante mais velho, aquele atacante que pode dar mais medo nos adversários, e esse atacante poderia ser Germancano. Só que o Inter está primeiramente sondando, vendo os valores do atacante, ver se valeria a pena uma possível investida no futuro, já que o Internacional nesse momento a janela está fechada e só vai abrir lá por dezembro, e é quando o Inter deve se mobilizar no mercado para fazer novas contratações, já pensando na próxima temporada. Mas Germancano e Rafael Navarro são 2 nomes muito importantes e que vocês têm que ficar de olho muito aberto, porque são 2 jogadores que podem vestir as cores do Internacional na próxima temporada. Ok? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se tu gostou, deixe o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Esse foi o vídeo das 5 horas da tarde e retorno amanhã antes do jogo do Internacional às 11h15 da manhã sobre novas informações do nosso Colorado, ok? Então, valeu, falou e foi!